Olá, aqui Cláudia Coy, continuando a série de vídeos sobre o aparelho digestivo, sobre refluxo e azia, as causas e possibilidades de tratamentos. E quem não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, por favor, e assista, se atualize para entender a ideia. Então, dando sequência ao vídeo anterior, vamos começar a detalhar como é o processo digestivo do nosso corpo. Hoje eles mudaram para digestório, mas eu prefiro o digestivo mesmo. Então vamos lá. Vamos respirar, porque é profundo. Quando comemos, os alimentos já começam a ser digeridos na boca. E aqui temos uma possível primeira causa do nosso desconforto. Segundo o Dr. Hiro Mishiniya, um dos maiores especialistas do mundo na área de gastroenterologia, deveríamos mastigar de 40 a 70 vezes antes de engolir a comida. A carne mal digerida, por exemplo, ela causa um processo de putrefação no intestino, produzindo uma quantidade maior de aminas biogênicas, que são a cadaverina e a putrescina, que por sua vez vão provocar alterações na permeabilidade intestinal e são consideradas possíveis mutagênicos, ou seja, relacionados ao surgimento de câncer. Me diga, qual é o seu caso? Você costuma engolir a comida? Quando você senta à mesa, você costuma ficar olhando o celular ou discutindo com a sua família, vendo TV distraído? Então, se você tem alguns desses sintomas de azia, refluxo, má digestão, comece a se perguntar: quais são os meus hábitos? O que eu estou comendo, bebendo? E de que forma eu estou comendo? Além disso, quando a comida não é bem mastigada, há uma sobrecarga na produção de ácido clorídrico pelas células do estômago, causando um excesso de acidez. Atenção à mastigação, gente, é muito importante. Então, voltando para o fluxo da comida, após a mastigação, o alimento é conduzido através do esôfago para ser finalmente digerido no estômago. E como eu falei antes, as células do estômago, elas produzem o ácido clorídrico, o que transforma as macromoléculas da comida em micromoléculas, para elas serem posteriormente absorvidas no intestino delgado. Então, após a comida ser bem digerida pelo estômago, ela é conduzida através do esfíncter pilórico para o duodeno, onde os nutrientes começarão a ser absorvidos. E esse é o processo fisiológico básico, tá bom? Então, acompanhando até aqui, qualquer coisa pergunta lá tá lá embaixo. Então, agora perceba a importância da saúde do nosso intestino. Se é justamente lá onde os nutrientes que tanto necessitamos são absorvidos. Se o intestino está doente, se está com hiperpermeabilidade, com desbiose, como você acha que será o seu funcionamento? Como você acha que ele vai absorver os nutrientes? Como estará a nossa imunidade? A nossa saúde, ela depende muitíssimo dos nossos intestinos. Então, se algo não está funcionando bem, se você está adoecendo, comece por aí, pelo intestino. Outra função da acidez elevada do estômago é o combate a micro-organismos patógenos que podem infectar o nosso corpo. Então, por que acontece o refluxo? Essa é a pergunta que não quer calar. Em primeiro lugar, vamos destacar os alimentos inadequados que temos atualmente, sabe? Aqueles empacotados, industrializados, mais práticos e baratos? Pois é. A alergia alimentar, ela leva a uma produção elevada de histamina, que estimula a produção de ácido clorídrico no estômago 3 vezes mais do que o normal. Afinal, o que causa alergia alimentar? O excesso de alimentos baseados em produtos industrializados e outros, como farinha de trigo, refinada, né? Leite animal, embutidos, todo mundo já sabe disso. Alimentos com corantes artificiais, soja, frutos do mar, álcool, refrigerante, entre outros. E tem gente que ainda dá refrigerante na mamadeira para o neném.
E a hérnia de hiato é um outro fator que contribui para o não fechamento do esfíncter esofágico inferior. A hérnia de hiato, para quem não sabe, é uma parte do estômago que se desloca para o esfíncter, não permitindo que ele se feche adequadamente. Daí o ácido do estômago sobe, causando a queimação no esôfago. A queimação é no esôfago. E a sensação de queimação é provocada pela acidez vinda do estômago, cujo pH normal é de 1,8 a 2, e o esôfago tem um pH de 6. E o que causa a hérnia de hiato e os fatores de risco para o desenvolvimento da hérnia de hiato são o ganho de peso, a postura, gestação, tosse, constipação crônica. E o sintoma de refluxo é causado pelo não fechamento adequado desse esfíncter. Entenderam até aqui? Por outro lado, é importante saber que a bomba de prótons é estimulada por 3 fatores. A gastrina, que é produzida pelas células do estômago e que é um processo natural da digestão. 2, a acetilcolina, que são neurotransmissores, aqui é muito importante, esses neurotransmissores que está ligado a questões emocionais. Então, o estresse que a gente vive, as emoções, atenção a isso. E 3, a histamina, que está relacionada aos processos alérgicos, já mencionados. Logo, entendemos que questões emocionais e de estresse podem alterar a digestão dos alimentos, podendo também causar o refluxo. E atualmente, o que se faz para tratar esses sintomas de queimação e refluxo? É claro, né? Todo mundo sabe, se utiliza a classe de remédios de inibidores da bomba de prótons, os famosos prazóis, que ajudam a diminuir as dores e o desconforto causados pela má digestão. Mas, tem sempre o mais, né? O Dr. Hiromi Shiniya diz que antiácidos e medicamentos para o estômago, extremamente populares, como inibidores da bomba de prótons, são anunciados como altamente eficazes na supressão da secreção de ácidos gástricos. Entretanto, se esse ácido for reduzido com medicamentos, a mucosa gástrica ela vai atrofiar e poderá levar ao desenvolvimento de câncer de estômago. É difícil isso. E não só isso, né? Tem um artigo publicado no JAMA, que é o Journal of American Medical Association, o uso contínuo de mais de 2 anos de inibidores da bomba de prótons provoca deficiência da vitamina B12, especialmente em idosos, e estando relacionada à demência e anemia. E, infelizmente, elas podem ser irreversíveis. Porque as células que produzem o ácido gástrico são as mesmas que produzem um fator intrínseco destinado à absorção da vitamina B12. É muito triste isso. E, além disso, a quantidade insuficiente do ácido clorídrico dificulta a absorção de ferro e minerais como cálcio e magnésio, o que enfraquece o nosso sistema imunológico pela multiplicação das bactérias ruins no nosso cólon. Então, você vê que é uma bola de neve, né? E a atrofia da mucosa do estômago causa inflamação também, chamada de gastrite atrófica, facilitando a multiplicação de bactérias como H. pylori e aumentando de 2 a 6 vezes o risco de câncer gástrico em pessoas infectadas. A gente, quanto mais vai falando, vai crescendo, né? É um absurdo. Vocês perceberam como é perigoso o uso desse medicamento? O uso contínuo, né? Porque pontualmente ele pode ser importante, mas o uso contínuo, perceberam como é perigoso? Por que as pessoas fazem isso? Sabe por quê? Porque elas querem soluções imediatas, sem alteração do seu estilo de vida. E é exatamente aí. Reflitam sobre isso. As mudanças que precisamos implementar na nossa rotina, isso pode ser feito de forma suave, sem radicalismo. É um passo de cada vez. Um dia você faz uma mudança hoje, outra amanhã.
sabe? E quando você menos esperar, você já estará vivendo com mais saúde, com mais plenitude, sendo um bom exemplo para a sua família. E no próximo vídeo, falaremos sobre as possibilidades de tratamentos. E, claro, se essas informações estão sendo úteis para você, se inscreva no canal, aperte o sininho para saber sempre que lançarmos vídeos novos curativos. E até o próximo vídeo. Um beijo!